Esse Mama tá tão bom que nem precisa de introdução. Uma enorme nave flutuava pela galáxia. As pessoas estavam apavoradas, com medo de morrer, e clamavam por ajuda. Suas mãos ensanguentadas batiam nas janelas, enquanto um som de estalo ecoava pelo ambiente. O sangue escorria, manchando os arredores. O rugido de uma criatura aterrorizante podia ser ouvido por toda a nave. Enquanto as súplicas por socorro persistiam, um monstro disforme, semelhante a um alien, desfilava pelos corredores. Seus membros se assemelhavam a vinhas e exalavam um líquido negro que cobria toda a área por onde passava. Este ser continuava a secretar a substância, até que alguém pisou em uma parte dele. Um homem com capacete, cuja viseira era de vidro, observava. Vários soldados armados haviam invadido a nave. Uma comunicação foi enviada para todas as unidades, ordenando que se reunisse na cabine do capitão. O anúncio se repetia, mas um soldado decidiu interromper a mensagem, zombando do capitão. Seu colega o questionou se eles não iriam para o local indicado. O soldado, identificado como 01, respondeu que não precisava seguir as ordens de alguém que só se preocupava em salvar a si próprio. Ele queria agir conforme o plano e ordenou aos seus companheiros que resgatassem o máximo de pessoas possível. Todos seguiram sua liderança. De repente, um deles notou algo. Alguém clamava por ajuda. A voz suplicante os guiou, mas eles seguiram com cautela. O que encontraram foi aterrorizante. Uma montanha de cadáveres. Um soldado soltou um grunhido, mas 01 o lembrou de manter-se vigilante. Outro soldado ficou de guarda, enquanto o restante partiu em busca de sobreviventes. Um deles se virou na direção de onde ouviu a voz. Um homem, enterrado sobre os corpos, implorava por ajuda. O soldado agiu rapidamente, mas o que viu foi chocante. Quem pedia ajuda era, na verdade, o monstro, que mexia a mão de um cadáver para enganá-lo. O soldado gritou imediatamente que havia um monstro, e a criatura agarrou o capacete do soldado e começou a devorá-lo. Outro soldado assistiu aterrorizado, enquanto o monstro, de cor negra, com a cabeça semelhante a uma lua e vários tentáculos, segurava o soldado, enquanto o sangue escorria em sua boca. A criatura deu uma mordida profunda, revelando os órgãos internos do soldado. O monstro parecia sorrir para eles. Os soldados abriram fogo, mas o monstro se arranhou com suas garras, liberando um fluido verde de seu corpo. Em seguida, lançou esse líquido no ar, que ao atingir os trajes dos soldados, começou a derreter o material e a queimar suas peles. O monstro tinha sangue ácido. Um dos soldados correu em direção aos companheiros, lembrando de manter a calma, já que logo injetaria o antídoto. Mas antes que pudesse ajudar, foi atingido por tiro nas costas e caiu no chão. Enquanto estava sendo continuamente alvejado, ouviu uma voz dizer que o tratamento de emergência estava concluído. Ele foi instruído a ir para a enfermaria imediatamente. O soldado gemeu, seus olhos estavam sem vida, pois ele assistia impotente enquanto seus colegas eram devorados pelo monstro. Isso o encheu de fúria. Com a bomba em mãos, ele se preparou para agir, mas deixou cair quando a criatura o agarrou. O monstro, com a substância rosada pendendo em seu ombro, alargou ao lado do soldado, que foi logo atacado pela gosma, que o derreteu, deixando só os ossos. A criatura, acompanhada pelo pequeno blob rosado, um pet bizarro que envolvia os humanos e os derretia, deixando apenas o esqueleto. Então, o metamorfo dirigiu-se para a saída. Ao notar que a porta estava fechada, tentou usar o braço de um dos cadáveres para acessar o sistema, mas a identificação foi negada. Confuso, o monstro percebeu a bomba, que o soldado segurava anteriormente. Ela caiu, quicou no chão e explodiu, destruindo a porta. A criatura rugiu e avançou. Dois homens gritaram ao vê-la se aproximando. O monstro focou em sua primeira presa. Em um ataque veloz, suas presas estavam prestes a fechar em torno do homem aterrorizado. Este monstro sabia que era uma criatura alienígena monstruosa, consciente de sua existência predatória. Vivia para se alimentar, crescer, sobreviver e evoluir. Agora vamos voltar no tempo, ao momento em que tudo começou. No vasto universo, no porão de carga de uma nave metálica, essa criatura tornou-se um alienígena hostil em um jogo de sobrevivência espacial. Trata-se de um RPG, onde os jogadores escolhem uma das diversas espécies que existem no espaço profundo, sobrevivendo, explorando e evoluindo. Nesse jogo, um dos jogadores tinha uma espécie favorita, o metamorfo, uma criatura agressiva e desconhecida do espaço. Ela se reforçava constantemente com as informações genéticas de suas vítimas, tornando
tornando-se cada vez mais poderosa. Embora parecesse a mais forte de todas, suas dificuldades eram altas, pois não conseguia cooperar com outras espécies. Ele é considerado uma das piores espécies minoritárias do jogo. A razão pela qual uma das piores espécies se tornou a sua favorita é simples. Ela evolui de acordo com as escolhas e a força de vontade, tornando-se mais poderosa dessa forma. É por isso que esse jogador é atraído por ela. A janela do sistema mostrou detalhes. Seu status era de uma cria e seu único objetivo era sobrevivência. Seu núcleo de retenção e sua característica especial era o super sentido. Ele observava a tela e tinha garras de caranguejo. Sua escolha no jogo foi influenciada pelo filme Alien, que ele gostava muito. Este monstro possuía um corpo de escorpião, mas sua cabeça era arredondada. Ele decidiu não pensar mais sobre isso, mas logo sentiu seu corpo coçar. Não esperava que a mudança de pele fosse um processo tão desconfortável. Decidiu procurar algo para comer e rastejou pelo que parecia ser um depósito. Ele notou o design do lugar, o que o fez pensar que aquele local parecia uma união estelar. Ele sabia que seria morto se fosse pego. Usou seu super sentido e por causa disso conseguia ver o interior dos containers, tendo uma percepção completa da área ao seu redor. Eventualmente encontrou o que precisava. Ele subiu em cima de um container verde que exigia uma senha para ser aberto. Ele tentou 1, 2, 3, 4 e merda, funcionou. O container se abriu, revelando os pacotes. O monstro rasgou a embalagem e devorou o chocolate. Parecia estar mastigando borracha, mas foi o suficiente para obter os nutrientes que precisava. De repente, uma barata passou. Ele se surpreendeu e imediatamente a perfurou com sua cauda. A barata ficou imóvel e o monstro a devorou. A janela do sistema informou que o efeito de predação estava ativo. Ele adquiriu com sucesso a essência genética da asa da barata. Foi perguntado se ele queria aplicá-la. O monstro sentiu-se sortudo por ter conseguido essa essência tão rapidamente. Essências genéticas são componentes essenciais na operação dos metamorfos. Quanto mais informações genéticas adquire, mais forte pode se tornar. O monstro gostou das asas que obteve e escolheu sim para aceitá-las. Elas se formaram lentamente em suas costas. Suas asas de barata apareceram completamente, o que era bom, mas ele não sabia como movê-las, já que estava em suas costas. Tentou mexer o músculo do trapézio e eventualmente conseguiu. Ele bateu as asas até sair do chão e voltou a devorar as barras de chocolate. Percebeu que estava queimando mais calorias do que imaginava. Viu várias outras baratas e as observou, na esperança de aprender a usar suas asas adequadamente. Finalmente, decidiu seu primeiro alvo. Ele perfurou uma barata e a devorou. Já havia capturado 20 baratas no total, mas isso não era o suficiente. Mastigou outra barata, comentando que tinha gosto de panqueca passada. Agora, ele havia adquirido outra característica, uma carapaça quitinosa, o que aumenta a defesa conforme o nível de crescimento. É uma habilidade útil, mas levará tempo para se desenvolver. Ele precisava garantir as características de vitalidade robusta, mas isso não é tão simples quanto parece. A vitalidade forte é uma característica que retarda o envelhecimento, reduzindo o consumo de energia. É uma característica comum entre os insetos passivos ou tipos de vegetais. Reduz significativamente a necessidade de se preocupar com a alimentação. A partir disso, o monstro concluiu que só precisava capturar mais baratas para sobreviver. Ele saltou sobre o container para mudar de posição. Voou alto enquanto monitorava outras baratas. Se aproximou lentamente e agarrou com sua garra de caranguejo. Deu uma grande mordida na barata, mas enquanto fazia isso, outra barata fugiu. Ele não queria perdê-la e ainda não conseguia controlar sua velocidade, e acabou se chocando contra algo. Foi um pouco doloroso, mas isso não impediu de continuar perseguindo a barata. Sua cauda se esticou através de um canto para tentar pegá-la, e ele conseguiu perfurá-la. A barata se debateu, mesmo enquanto já estava a caminho de sua boca. Mastigar a barata produzia um som alto e crocante. A janela do sistema informou que a predação estava ativa, e ele adquiriu com sucesso a essência genética de força vital resistente. Ele havia obtido as propriedades biológicas de vitalidade forte da barata. O sistema perguntou se ele queria aplicar essas habilidades. Ele pressionou sim. Seus membros se incharam e sua pele ficou mais firme. Ele ficou satisfeito com o resultado. Então, olhou ao redor. O dono daquela nave era a humanidade, seu inimigo. Sentindo a vibração através das paredes e o som de passos distantes, ele sabia que não havia muito tempo para evitar o futuro sombrio que se aproximava. Ele precisava superar o estágio de cria o mais rápido possível. Para isso, era necessário expandir seu campo de atividade, além do depósito de carga. Era apenas o começo. Era hora
de se libertar do compartimento de carga, onde ele havia pisado pela primeira vez. Ele refletiu sobre para onde ir e, a seguir, decidiu seu próximo destino. Fez seu caminho até parar em frente à câmara de resfriamento, ao lado do reator. Era uma instalação importante, então não haveria muitas pessoas visitando, e ninguém veria o que estava acontecendo bem debaixo de seus narizes. Outra opção que o monstro tinha era destruir a câmara de resfriamento e fugir. Ele espiou pelo duto de ventilação e estava prestes a mergulhar quando viu algo. O ventilador começou a girar. Ir contra o vento era intenso. Ele desparafusou a grade para remover a tampa do ventilador e eventualmente conseguiu. As lâminas continuavam a girar, mas o monstro sabia que se danificasse a ventilação, a inteligência artificial avisaria os humanos. Ele decidiu passar pelas lâminas no momento exato. Confiou no poder do seu metamorfo e seus sentidos o ajudaram a determinar que havia óxido de ferro e pó metálico fino misturado no ar. Além disso, as juntas das lâminas rotativas estavam tão desgastadas que ele acreditava que a lâmina diminuiria de velocidade em certo ponto. Após revisar todas as informações, ele pensou como iria prosseguir. Viu a oportunidade e aproveitou. Sua cauda foi atingida pela lâmina, mas ele correu em frente, aliviado por ter sobrevivido. Enquanto rastejava pelo duto, encontrou uma aranha e a devorou. Eventualmente chegou ao final do caminho e ouviu alguém perguntando sobre o resultado do experimento 026. A pessoa ao lado respondeu que foi outro fracasso. O homem reclamou que o chefe iria gritar com ele novamente. O outro respondeu que não havia nada que ele pudesse fazer, já que o sujeito de teste era da Terra e o capitão a favorecia. O monstro ficou surpreso ao perceber que estava em um laboratório, já que pensava que se tratava apenas de uma nave comum. Ele percebeu que aquelas pessoas pareciam ser de uma megacorporação. A Megacorp é um grupo humano próspero ao redor do sistema solar. Em termos simples, eles são uma raça baseada nos humanos da Terra, mas ao invés de ser governada por um governo, o país é dominado por corporações gigantes. E a maioria dos habitantes são materialistas extremos. A maioria das raças humanas no jogo são neutras, mas entre elas, a Megacorp é a mais vilanesca. É a única espécie que transforma humanos normais em escravos. São seres terríveis, tanto no jogo quanto na vida real. O monstro saiu voando do duto e observou seus arredores. Seu próximo passo dependeria de qual tipo de nave experimental estava. Ele usou seus sentidos aprimorados para descobrir mais. Se fosse um centro de pesquisa sobre mutantes, ele poderia adquirir um corpo poderoso e habilidades de combate. Se fosse um lugar onde experimentavam superpoderes de cultos, como os elfos espaciais, ele poderia conseguir poderes psíquicos. Pessoalmente, ele esperava que fosse um culto, mas duvidava que pudesse adquirir habilidades psíquicas tão cedo. Ele ouviu alguém pedindo ajuda, observou a distância e viu a criatura arredondada e rosada dentro de uma cápsula, expressando o quanto estava sofrendo. Ele chamou essa criatura de Amoeba, cuja característica principal era a economia de oxigênio, uma habilidade útil para o metamorfo. Ele decidiu usar seu super sentido para procurar pistas e notou algo relacionado à eletricidade. Ele se perguntou se aquilo era o que os pesquisadores estavam mencionando antes. Graças ao seu super sentido, descobriu que o experimento seria encerrado se ele pressionasse o botão amarelo. Ao apertar o botão, a máquina se desligou e a Amoeba o agradeceu. O metamorfo desejou uma boa vida à Amoeba e percebeu que um humano acabara de entrar. Rapidamente voou para o alto e repousou acima de um armário. A porta se abriu. Uma mulher entrou, perguntando aos homens atrás dela quando viria progresso no experimento 026. O homem pediu mais tempo, mas a mulher o encarou e disse que precisava de resultados para reportar à empresa antes que eles chegassem. Ela o alertou de que se não houvesse progresso, a empresa poderia reconsiderar o emprego deles. O homem implorou a mulher, mas ela interrompeu, chamando de Sir Wei, o que o fez tremer de nervosismo. A mulher disse que tinha grandes expectativas dele e informou que se ele conseguisse resultado no experimento 026, sua promoção a pesquisador-chefe não seria um problema. Sr. Wei perguntou se ele estava falando a verdade, e ela confirmou, dizendo que se tudo corresse bem, eles poderiam se alinhar com Marte, que estava bastante interessado no projeto. Ele então perguntou à mulher o que ela achava de administrar um Sonum, um medicamento despertador, desenvolvido pela União Estelar, algo que ainda não haviam testado. A mulher confirmou que já haviam tentado tudo com componentes semelhantes, menos o Sonum. Concordou com o Sr. Wei e o ordenou que aplicasse imediatamente.
Embora hesitante, Sr. Wei começou a administrar 0,01 miligramas, aumentando gradualmente para 0,03 miligramas e depois 0,05 miligramas. A amoeba começou a mostrar reação, mas quando ele estava prestes a administrar 0,07 miligramas, a mulher mandou parar e aumentar a dosagem ao máximo. Ele hesitou, mas a mulher apertou o botão e todos os fluidos foram injetados de uma vez na amoeba. Ele começou a expressar sua dor, pedindo ajuda desesperadamente. A mulher parecia se divertir com isso, enquanto o metamorfo observava de uma distância segura. Alguns momentos depois, as coisas se acalmaram. A mulher achou o resultado interessante e pediu mais experimentos do número 026. O Sr. Wei perguntou se aquilo daria certo e ela respondeu afirmativamente. Quando estava prestes a sair, notou algo, mas ao se virar para o armário, não viu nada e continuou a sair da sala. O metamorfo se perguntou se a amoeba realmente havia pedido ajuda a ele antes. Sentindo-se desconfortável, ele decidiu que nos próximos dias mataria a mulher. A máquina na sala estava conectada a vários tubos, todos levavam a um buraco no centro. O metamorfo continuou mastigando e então cuspiu um líquido verde. Suas preparações estavam completas. Ele usou seus super sentidos para se conectar à estrutura da nave, espalhando fluido verde pela área, o que lhe permitia reunir uma grande quantidade de dados sobre a localização e as ações dos inimigos. Após 4 dias como metamorfo, seu ninho estava completo. Durante esse tempo, ele fez várias viagens entre o ninho e o depósito, comendo baratas e aranhas, e também espionando seu alvo e coletando informações. Ele percebeu que a mulher estava saindo no horário de costume. A mulher, Kizaragi, é a chefe pesquisadora da nave. Embora a embarcação seja frágil, Kizaragi é a pessoa mais importante a bordo e uma ameaça à sobrevivência do metamorfo. 2 dias atrás, uma espécie experimental escapou, e enquanto todos os outros pesquisadores entravam em pânico, ela desenvolveu um dispositivo de rastreamento exclusivo em apenas 2 horas, conseguindo capturar o experimento. Se o espécime estivesse nos dutos, ela teria encontrado o metamorfo também. Por isso, ela precisava ser eliminada o mais rápido possível. O metamorfo espiou através do duto. Kizaragi olhou em sua direção, mas não havia nada lá. Ainda assim, ela sentiu que estava sendo observada novamente. O soldado perguntou se havia algum problema, ao que ela respondeu que não era nada, e ambos seguiram em frente. Enquanto isso, o metamorfo estava apavorado, pois havia sido por pouco. Ele comentou consigo mesmo que Kizaragi tinha um incrível sexto sentido para um ser humano, como se possuísse algum tipo de poder psíquico. O poder psíquico é uma habilidade exclusiva dos cultos, algo como telecinese, telepatia e controle mental, um verdadeiro superpoder. Raramente, alguns humanos nasceram com esse potencial para essa habilidade psíquica. O metamorfo notou que Kizaragi era habilidosa, inteligente, sensível e sempre estava acompanhada por soldados armados. Ele se perguntou como poderia se aproximar dela, e de repente, uma janela do sistema apareceu, exibindo uma nova habilidade, veneno paralisante, uma característica perfeita para o metamorfo, já que o seu corpo era fraco. Seu veneno estava localizado na cauda e uma única gota era suficiente para derrubar um adulto. O efeito durava apenas 5 minutos, mas isso bastava para ele. No entanto, o metamorfo sabia que só poderia usar isso contra ela quando estivesse sozinha, mas infelizmente ela sempre estava acompanhada. Percebendo que pensar sobre o assunto não ajudaria, o metamorfo decidiu respirar um pouco de ar fresco. Desceu pelo duto e, ao espiar de um canto, a amoeba o cumprimentou. O metamorfo pensou que parecia que a amoeba estava melhor e trouxe comida para ela, colocando-a em uma caixa, que foi diretamente para os tubos conectados à amoeba, que ficou muito feliz com a refeição. Embora a amoeba não tivesse nenhuma habilidade especial no jogo, o metamorfo se perguntou se isso aplicava apenas àquela amoeba, ou se outras de suas espécies poderiam ser diferentes. O metamorfo lembrou-se que a mulher tinha um gato. Ao refletir sobre isso, percebeu que Kizaragi tinha um forte apego ao animal. Ele começou a imaginar se poderia explorar alguma fraqueza nela, caso o gato morresse. O felino não tinha guardas como Kizaragi e geralmente ficava sozinho no quarto, até ser chamado por sua dona. O metamorfo decidiu usar o gato como isca para atrair a mestra. Ele observou o gato, que abanava a cauda e se esticava. O metamorfo comentou que era um gato muito mimado. O gato, chamado Kaizar, rolava na cama, sendo bem alimentado demais, o que mostrava que Kizaragi não era uma pessoa comum. Matar o gato parecia uma tarefa fácil, mas o metamorfo sabia que não poderia fazê-lo naquele momento. A entrada de ventilação parecia normal por fora, mas usando seu super sentido, ele viu que havia lasers por toda a área. Um único movimento e a inteligência artificial acionaria o alarme. Frustrado, o metamorfo bateu a cauda no chão. O som irritou o gato, que abriu os olhos e correu em direção ao duto, arranhando e ativando o alarme. Os soldados entraram apressados
apressados, mas viram que era apenas o gato arranhando o duto novamente, ficando desapontados. Um deles até sugeriu matar o gato. Enquanto isso, o metamorfo lutava para se esconder e se arrependia de ter atraído a atenção do gato. Então, teve uma ideia. Ele combinou as informações que tinha: um gato entediado, uma situação estimulante e a reação dos guardas. O metamorfo sorriu, pois agora sabia como abordar a situação. O gato, ainda deitado na cama, abriu os olhos e ouviu ruídos vindos do duto. Aproximou-se e viu uma barata. Seus olhos brilharam. Ele colocou as patas no duto e, para sua surpresa, a tampa do duto se abriu. O gato entrou rapidamente, acionando o alarme. Os soldados, porém, decidiram ignorar, pensando que o gato não tinha para onde ir, já que eles estavam guardando a porta. O gato seguiu a barata até o final do duto, onde viu a saída. Suas orelhas se ergueram ao avistar a abertura, e ele se preparou para descer, focado na barata à sua frente. Foi neste momento que o metamorfo saltou por trás dele e o atingiu nas costas com sua cauda. O gato sentiu uma dor intensa, contorcendo-se violentamente, parecendo sufocar. O metamorfo devorou o gato, mastigando com satisfação, estalando os ossos em seus dentes, já que a comida era boa. Apenas um aviso para aqueles que amam gatos como eu. Eu sei que não gostamos de ver isso, mas é apenas uma ficção. Deixe suas condolências a Kaisar nos comentários abaixo. Agora, de volta à história. Kizaragi entrou apressada na sala, surpreendendo os pesquisadores. Ela então foi diretamente até o capitão, chamando sua atenção. Perguntou quando veria Kaisar. O capitão pediu para que se apressasse, mas Kizaragi ficou furiosa, pois já se passaram 2 horas e ela sabia que o gato era pontual em suas refeições. Estava certa de que algo havia acontecido. O capitão lembrou de que estava em uma nave e insistiu de que, a menos que o gato tivesse encontrado uma forma de escapar da nave, ele deveria estar por ali. Kizaragi exigiu que o gato fosse trazido imediatamente. O capitão calmamente disse que boas notícias viriam se ela apenas esperasse. Por dentro, ele se perguntava por que o gato era tão importante, enquanto rangia os dentes, contendo sua frustração. Se Kizaragi não fosse da nobreza capital, ele já teria trancado. Kizaragi perguntou onde estavam os guardas. O capitão respondeu que eles estavam trancados. Para sua surpresa, Kizaragi exigiu que os guardas fossem executados. Ela lembrou que, como capitão, ele tinha o direito de fazer isso. O capitão explicou que se executasse alguém por um motivo tão trivial, os guardas ficariam abalados. Kizaragi se irritou com a falta de seriedade do capitão. Ele então reformulou suas palavras e disse que uma ordem dessa só deveria ser dada após uma busca minuciosa. Os soldados já estavam ficando incomodados. Kizaragi o lembrou de que a situação ocorreu porque os soldados não fizeram seu trabalho corretamente. O capitão, intimidado, admitiu que estava ciente disso e prometeu discipliná-los novamente. No entanto, Kizaragi não ficou satisfeita, mas tentou conter sua irritação. Antes de sair, ela disse ao capitão que voltaria em 2 horas. Se o gato não fosse encontrado até lá, ele deveria renunciar ao cargo. Ela saiu furiosa e o capitão bateu com força na mesa para expressar sua frustração, se perguntando onde diabos estava esse gato. Enquanto isso, o metamorfo observava tudo de cima, através do duto. Ele sabia que o gato estava, na verdade, em sua barriga. Agora, o metamorfo possuía a característica chamada instinto selvagem. Embora não soubesse exatamente o que era, existe um sistema de convergência de características que combina habilidades relacionadas em uma só, tornando-as mais poderosas. O jogador já havia usado tanto esse sistema que conhecia todas as combinações de cor, mas ficou boquiaberto quando viu a notificação na tela, enquanto terminava de devorar o gato. Era uma característica que até um fanático por jogos como ele nunca tinha visto antes. A janela do sistema exibiu que o instinto selvagem foi aplicado e fundido com as habilidades de super senso que ele já possuía. Agora, o instinto selvagem e o super senso se uniram, evoluindo para a característica sensibilidade predatória. Com essa nova habilidade, o metamorfo podia detectar ameaças com antecedência. Ele a ativou, já que sentiu que estava em perigo, mas percebeu que a habilidade de super senso apenas ficou mais forte do que antes. No entanto, não gerou um efeito intelectual que ele esperava, provavelmente por ser uma habilidade passiva que só ocorre quando o perigo real está presente. O metamorfo decidiu voltar sua atenção para Kizaragi. Ele estava certo de que ela não estava com seu estado mental normal. Kizaragi bateu na mesa de novo, furiosa, com a demora para estabilizar a situação. O metamorfo observava, percebendo que Kizaragi só agia de forma humana.
em relação às coisas que ela mais prezava. Pessoas como ela perdem o controle quando algo valioso lhe é tirado. O metamorfo estava satisfeito por ter alcançado o segundo objetivo, separar Kisaragi dos seus soldados. Um grande rompimento havia ocorrido entre eles, devido ao incidente do gato desaparecido. Os guardas nunca se importaram com o gato desde o início, enquanto o gato recebia as melhores refeições. Os soldados só podiam sonhar com isso. Qualquer pessoa normal ficaria irritada com a situação. Eles estavam furiosos com a desigualdade de classe. Kisaragi era a mais alta nobre capital da Megacorp, e os soldados, forçados a suportar absurdos, estavam muito amedrontados para protestar diretamente. O gato, de certa forma, servia como um bode expiatório, que absorvia toda a raiva deles. Em outras palavras, o gato funcionava como um escudo. O metamorfo refletiu sobre o que aconteceria se o gato desaparecesse e os soldados tivessem que procurar algo que eles odiavam tanto. Será que eles ainda se sacrificariam para protegê-lo como antes? Além disso, Kisaragi não poderia mais confiar neles. O desaparecimento do seu precioso gato foi causado pela negligência dos guardas. Um sorriso malévolo surgiu no rosto do metamorfo, enquanto ele agradecia o gato por ter esse resultado. Agora, estava pronto para tomar os genes de Kisaragi. Kisaragi parecia indisposta, com sua raiva crescendo cada vez mais. Ela caminhou rapidamente até um painel e apertou alguns botões, com agressividade, eletrocutando o espécime dentro da cápsula. Quase todas as espécimes foram eletrocutadas. Reclamou que todos eram inúteis, e em seguida ela se dirigiu até a moeba, chamando-a também de inútil. Então, um pensamento cruzou sua mente, fazendo-a sorrir. Ela pressionou outro botão, e todo o fluido começou a fluir pelos tubos, causando dor à moeba, que implorava por ajuda. Após algum tempo, Kisaragi apertou um botão verde e se afastou, deixando a moeba continuar recebendo o fluido. Isso enfureceu o metamorfo. Surpreendentemente, aquela bolha expressou sua alegria em ver o metamorfo, acenando para ele. O metamorfo a observou por um momento, mas logo voltou apressado para o duto, sabendo que uma conversa não seria suficiente. Ele planejava dar à ameba algo mais do que palavras. Ele buscava vingança. Kisaragi voltou ao capitão, afirmando que suas horas haviam acabado. Ela perguntou quais eram os resultados, e o capitão respondeu que a busca ainda estava em andamento, pedindo que ela esperasse um pouco mais. Irritada, ela chamou o capitão pelo nome, Jung Samuel, perguntando se ele estava desafiando a vontade de um nobre capital. Ele então a lembrou de que era o capitão da nave, então ela deveria tomar cuidado com suas palavras. Ela gritou e ameaçou, dizendo que poderia fazer com que ele perdesse seu posto. O capitão respondeu que não toleraria arrogância, mesmo vindo de uma nobre capital, e afirmou que tinha o direito de detê-la. Ela zombou da ideia, mas o capitão explicou que essa era uma prerrogativa dele. Quem trouxe a desordem para a nave? A mulher gritou alto com ele, atraindo a atenção de todos. O metamorfo estava se deliciando com a situação. Isso evidenciava o conflito entre o capitão e Kisaragi, que já existia muito antes de ele começar a observá-los. Kisaragi, furiosa, saiu bruscamente, indo em direção ao banheiro. No entanto, ao chegar à porta, parou e informou aos guardas que precisava usar o toalete. Ao entrar, um dos guardas comentou com um colega que também precisava se ausentar. O metamorfo percebeu que aquela era sua chance. Normalmente, um dos guardas deveria ter seguido Kisaragi até o banheiro, mas parecia que estavam fartos de seus ataques de histeria, e ambos acabaram saindo. Em outras palavras, Kisaragi agora estava completamente sozinha no toalete, e não havia nenhum sistema de segurança que pudesse interferir nos movimentos do metamorfo. Esse era o cenário perfeito para uma emboscada. O metamorfo espiou pela tela de ventilação. Kisaragi estava em frente ao espelho, lavando o rosto. Ele decidiu não desperdiçar a oportunidade, removendo a grade do duto. Ele começou a rastejar pela parede atrás dela, nervoso, tremendo levemente, subiu devagar pelo teto. Enquanto isso, Kisaragi suspirava, com o rosto ainda molhado. Foi quando o metamorfo avançou rapidamente. Kisaragi, em um reflexo, virou-se e percebeu que a criatura estava mirando em seu pescoço. Ela se esquivou, fazendo a cauda errar o alvo, mas o metamorfo não desistiu e voltou a atacá-la. Desta vez, ele conseguiu perfurar o pescoço de Kisaragi. Uma dor excruciante a invadiu. Ela sentiu suas veias pulsando e espuma começando a se formar em sua boca. Caiu de joelhos, enquanto um líquido escorria, e tremendo, observou as gotas caindo, incapaz de se mover. O metamorfo salivava, intrigado com o que poderia estar passando
passando pela mente dela naquele momento. Ele cogitava se seria o medo de ver a criatura alienígena diante de si, ou talvez a fúria pela situação em que se encontrava, ou até pavor da morte iminente. No entanto, isso não importava. Kizagari estava prestes a morrer. O metamorfo começou a devorá-la, começando pela cabeça, fazendo um som alto de mastigação. Ele sentiu o sangue humano fluir para dentro de seu corpo. Quando a informação genética presente no sangue dela atingiu seu cérebro, algo se encaixou. Uma peça do quebra-cabeça de seu potencial havia sido revelada. Uma janela de sistema apareceu, indicando que ele havia evoluído de larva para jovem, e pergunta se ele queria prosseguir com a evolução. Era o momento que ele tanto aguardava. Ele confirmou. De repente, uma visão lhe veio. O guarda entrando e atirando nele, o que resultaria em sua morte. Um calafrio percorreu seu corpo. Seus sensores de predador estavam em alerta, indicando que um guarda se aproximaria em breve. Ele hesitou por um momento, pensando em fugir, mas não tinha tempo. Decidiu confrontá-lo ali mesmo. O guarda entrou e logo viu algo no chão. Seu fôlego parou ao reconhecer o corpo de Kizagari. Enquanto ele processava o que acontecera, o metamorfo atacou pelas costas. O guarda sentiu sua presença, mas não teve tempo de reagir antes que a cauda da criatura perfurasse o seu crânio e ele desabasse no chão. Sem perder tempo, o metamorfo fugiu, sabendo que outro soldado poderia aparecer a qualquer momento. Ele também considerou que os guardas poderiam ter algum tipo de dispositivo de rastreamento, do qual ele não tinha conhecimento. Por isso, planejou correr em círculos até chegar ao ninho. Movendo-se rapidamente, ele usou seu super sentido assim que alcançou o refúgio. Verificou todos os parâmetros e então iniciou o processo de evolução. Logo, seu corpo começou a reagir. Um líquido escorria de suas garras em forma de caranguejo e pouco a pouco ele derretia, transformando-se em um casulo. Todo seu corpo estava remodelando e uma nova carapaça maior surgiu. Agora, ele era mais robusto. A experiência de transformação o fascinava. Ele se perguntava se o que estava vivenciando era parecido com o desenvolvimento de um feto, pois sentia-se evoluindo para algo completamente novo. No entanto, ele perdeu o controle de seu corpo assim que a metamorfose começou. Passou um tempo imerso na escuridão, até que enfim, finalmente, a área foi iluminada novamente. Fluido verde pingava dos tubos sobre seu casulo, que começou a rachar. Lentamente, ele emergiu, apoiando em si mesmo. Ele se levantou. Seu corpo emitia vapor. Suas garras de caranguejo foram substituídas por 4 dedos. Seus dentes se tornaram mais afiados e sua pele agora era negra. Ele conseguia andar sobre 2 pernas. O metamorfo soltou um rugido de celebração. Outra evolução estava completa. Enquanto isso, o capitão questionava se haviam identificado a causa da morte. O Sr. I respondeu que a chefe pesquisadora havia sido atacada no pescoço. Ele explicou que parecia que o ataque envolveu algo semelhante com uma pequena serra, mas que ainda precisava investigar mais de perto para ter certeza. O capitão perguntou se isso significava que teriam que realizar uma autópsia e, visivelmente desconfortável, perguntou se essa era realmente a vontade do capitão. O capitão praguejou, fazendo isso e encolher. Ele suspirou, repousou a cabeça nas mãos e admitiu que já não sabia o que fazer. Virou-se para o chefe de segurança e perguntou sobre o progresso da caçada. O chefe informou que havia verificado todas as câmeras da nave, mas não encontraram nada fora do normal. O principal suspeito ainda era o guarda. O capitão perguntou ao chefe de segurança se ele acreditava que o guarda era culpado. O chefe de segurança respondeu que, de acordo com as informações que possuíam, era altamente improvável que o guarda fosse o responsável. O capitão instruiu-o a reportar assim que tivesse resultados concretos. Ele então lançou um olhar para a cadeira vazia na sala e disse a todos que já deveriam ter ouvido sobre o que aconteceu no laboratório há algum tempo. Ele compartilhou que um dos talentos mais promissores havia desobedecido às ordens do pesquisador-chefe. Como consequência, o cérebro do homem foi extraído para flutuar em um tanque de vidro. Se isso aconteceu com alguém que não seguiu suas ordens, ele nem podia imaginar o que aconteceria com aqueles envolvidos na morte da nobre capital. Esse pensamento causou um arrepio geral. O capitão enfatizou que precisava de respostas rápidas, se não quisesse se juntar ao destino daquele homem. Um dos presentes sugeriu encobrir a situação, alegando que houve um acidente experimental, mas um velho líder da tripulação o repreendeu. O ancião argumentou que havia pesquisadores demais a bordo para que essa história fosse aceita. O líder da tripulação acusou o velho de ser rude e o insultou, dizendo que esta atitude era a razão pela qual ele ainda era um capitão de nível médio. O outro velho sugeriu que Kizagari havia sido envenenada, mas alguém rejeitou a ideia, alegando que isso os colocaria em risco de serem culpados. A discussão esquentou e o ancião ficou furioso com o líder técnico por recusar sua sugestão, o que acabou levando a uma briga física. Um homem de minha idade interveio, ordenando silêncio. Ele gritou que o conflito apenas complicaria as coisas. Todos pararam. O homem
informou ao capitão que estavam próximos ao planeta C-08. O capitão perguntou o que isso significava, e o homem explicou que o C-08 era o território dos cães espaciais. O capitão, intrigado, perguntou se o homem estava sugerindo que o pesquisador-chefe havia morrido por causa dessas criaturas. O homem confirmou e propôs que poderiam alegar que foram emboscados. O capitão refletiu. Os cães espaciais eram conhecidos por vagar pelo espaço e saquear frotas, sendo inimigo das megacorporações. Eles eram especialistas em combates de nave, e até mesmo grandes batalhas lideradas por veteranos muitas vezes resultavam em danos severos. Ele sabia que sua nave de pesquisa não teria chance contra eles, e que acidentes trágicos poderiam ocorrer durante o processo. Relatar um ataque de cães espaciais poderia encobrir a morte da pesquisadora, mas não era um plano ruim. No entanto, o capitão comentou que suas armas não eram páreo para os cães espaciais. O homem então mencionou que conhecia algumas pessoas que poderiam ajudá-los. Todos ficaram espantados ao ouvir isso, pois o homem não parecia ser do tipo que teria amigos piratas. O capitão perguntou quanto isso custaria, e o homem respondeu que o preço seria de no mínimo 1 milhão de créditos. O capitão cerrou os dentes, e o homem explicou que os cães espaciais não conseguiriam tocar Kizagaren facilmente, o que justificava o risco e o valor exigido pelos piratas. O capitão aceitou e disse que providenciaria os fundos, mas deixou claro que o homem teria que garantir que tudo saísse conforme planejado. Ele se levantou e informou a todos que passaria autoridade para o gerente da equipe, encerrando a reunião. Sr. Wei perguntou o que planejavam fazer com o corpo, e o capitão respondeu que o manteriam e o entregariam aos cães espaciais, ordenando que ninguém tocasse nele. Enquanto isso, o vapor começou a sair do corpo do metamorfo. A criatura, agora jovem, percebeu que sua evolução havia mudado suas prioridades. Antes, ele focava em evitar ser detectado pelos inimigos, mas agora a caça e a sobrevivência tornaram-se igualmente importantes. Ele refletiu que já havia garantido sua sobrevivência, então precisaria pensar no próximo passo. O sistema exibiu uma mensagem informando que sua primeira evolução havia sido bem sucedida, significando que ele se tornara um jovem metamorfo. A evolução do metamorfo é dividida em 6 fases. A primeira é a forma larval, seguida de jovem, juvenil, subadulto, adulto e por fim, ascensão. Alcançar a ascensão significava que ele teria vencido o jogo e todos os segredos de sua raça seriam revelados, desde sua origem até a sua verdadeira natureza. No entanto, alcançar esse estágio era extremamente difícil. Apenas cerca de 20 jogadores já tinham visto o final de uma espécie, e ele era o único a ter visto o desfecho de um metamorfo. Ele analisou as características da nova forma e assumiu que a sua especialização seria voltada para a força física. O sistema então perguntou se ele gostaria de visualizar os tipos de potenciais de especializações. Ele confirmou e, como esperado, o fortalecimento físico havia cumprido a maioria das condições, graças ao seu exoesqueleto reforçado e ao sangue ácido que adquiriu com a evolução. O sistema mostrou que ele tinha 2 tipos disponíveis: fortalecimento físico com 6 de 10 condições completas e aprimoramento de superpoderes com 1,5 de 3 condições completas. Ele se perguntou o que seria esse 0,5. Talvez fosse uma habilidade de sensoriamento de predador, algo que ele não tinha por ter devorado os insetos e o gato. Então, lembrou que o único corpo que ele não havia terminado de consumir era o de Kizagari, e imaginou que ela deveria ter um instinto poderoso devido aos seus poderes psíquicos. O metamorfo decidiu encontrar o corpo de Kizagari. Depois, desejava adquirir seus poderes psíquicos. Ele se apressou, abrindo a tampa da ventilação, mas o espaço era pequeno demais para ele, que já havia crescido. Então, ele sentiu um cheiro estranho. Era um corpo em decomposição. Seguindo o odor, ele rastejou até a fonte e encontrou o que procurava. Sua boca se encheu de água. Ao localizar o necrotério, onde os corpos eram mantidos, estava bem abaixo dele. Neste momento, vemos um homem usando fones de ouvido, distraído, ouvindo música enquanto trabalhava em uma grande tela em sua frente. De repente, ele também percebeu o cheiro. Intrigado, foi até a origem do odor e ficou chocado ao ver um buraco no chão, derretido por ácido. Sem saber o que havia causado aquilo, ele decidiu chamar a segurança. Mas antes que alguém pudesse se virar, a boca do metamorfo já estava fechando sobre ele. No instante, ele foi apunhalado na lateral da cabeça e morreu imediatamente, caindo no chão. O metamorfo então retirou o corpo do freezer e puxou a cobertura. Debaixo dela estava o corpo de Kizagari. Ele comentou que Kizagari ainda parecia como um momento da sua morte. Um corpo de uma Prime nobre jamais deveria ser tocado, mas o metamorfo achava curioso que por mais pessoas que matassem, ele não sentia culpa alguma. Existe um ditado que diz que uma criatura se adapta ao ambiente que vive. Ele se perguntou se ao se tornar metamorfo
metamorfo ele havia mudado, ou se era sua verdadeira natureza o tempo todo. No entanto, refletiu sobre isso e não mudaria nada. Então, ele decidiu focar em sua refeição. Ele precisava continuar matando para sobreviver. Essa era a vida de um metamorfo, um estilo de vida a qual ele teria que se acostumar. Enquanto comia, ele se perguntou se ao absorver os corpos das pessoas, ele também estaria se tornando parte da natureza, assim como elas. Ao morder algo duro, ele tossiu uma esfera que estava dentro do coração de Kisaragi, mas não fazia ideia do que era aquilo e para que servia. Ao esmagá-la com suas mãos, uma janela do sistema apareceu, confirmando suas suspeitas. Kisaragi, de fato, possuía poderes psíquicos. O sistema revelou que ele havia adquirido com sucesso uma essência genética de um órgão superpoderoso e perguntou se ele desejava aplicá-la. Ele reclamou internamente, se perguntando por que precisaria de um órgão superpoderoso, já que poderia usar poderes psíquicos sem ele. Mas como precisava de várias características para desbloquear sua classe, ele decidiu ver o lado positivo e clicou em sim. De repente, seu corpo começou a estalar. Em sua cabeça, formou vários tentáculos. Ele achou interessante, imaginando que aquilo poderia ser útil, como um sensoriamento de predador, e talvez se fundisse com outras habilidades. Agora que havia terminado com Kisaragi, ele se perguntou se deveria ir atrás do guarda. Então, ele devorou o guarda, mas comentou que o sabor era estranho e a carne difícil de mastigar. De repente, suas antenas se mexeram e ele sentiu o perigo. Os guardas haviam trocado de turno. Com seus super sentidos, ele viu que o guarda estava entregando seu traje de poder ao próximo oficial. E isso o fez pensar, será que não havia trajes suficientes na nave? Ele sabia que logo alguém viria procurar o guarda que ele havia acabado de matar. E assim que entrassem na sala, perceberiam as mudanças. Vivendo na era espacial, era óbvio que as pessoas logo pensariam que um monstro estava solto na nave. O metamorfo reconheceu que ainda não era forte o suficiente para enfrentar toda a tripulação. Ele precisava de uma maneira de ganhar tempo até ficar mais poderoso. Foi então que ele percebeu algo. A solução ácida continuava a produzir fumaça. Ele se lembrou que estava em um necrotério, onde havia produtos químicos para preservar corpos. Uma ideia surgiu em sua mente. Uma maneira útil de sair da crise e ao mesmo tempo intimidar a população. Enquanto isso, em outra parte, aprendemos mais sobre a Megacorp. Não há uma cidade oficial na capital, mas existe um lugar considerado o centro da sociedade deles. A Terra, sede e pivô da atual Megacorp, as 5 companhias que construíram o estabelecimento da Megacorp são agora conhecidas como as 5 famílias que dominam o planeta. Uma dessas famílias, a Kisaragi, residia em uma área antes conhecida como Leste Asiático. A família Eugene começou com um pequeno negócio na antiga República da Coreia. Hoje, todo o território da antiga nação é o espaço vital da família Kisaragi. O local conta com trens magnéticos para transporte, um sol artificial para manter o ecossistema e, é claro, pessoas da família Kisaragi, que comandam milhões de ferramentas, e os servos que os obedecem. Em meio aos campos havia uma casa. Um homem arava o solo alegremente. Enquanto trabalhava, 2 homens os observavam, de longe, aguardando pacientemente. Quando terminou, o homem se levantou e reconheceu que havia deixado seu guarda e mordomo esperando por muito tempo. O mordomo fez um sinal para o guarda avançar. O velho agricultor perguntou ao guarda sobre o que se tratava, e ele respondeu que era sobre sua neta. O homem perguntou qual das netas, e o guarda explicou que estava falando de Kisaragi. O velho imediatamente reconheceu que era filha do seu 3º filho. Com um sorriso, ele perguntou que notícia tinham sobre ela. O guarda informou que o dispositivo de sinalização de Kisaragi havia sido destruído. O homem se recusou a acreditar, dizendo que nunca havia sobrecarregado com nenhum trabalho estressante. O guarda então explicou que o último sinal veio da C-08, o que parecia ser território dos cães espaciais. O velho colocou a mão no ombro do homem e então, de repente, golpeou sua cabeça com a ferramenta de arar. O sangue tingiu os campos de vermelho e o guarda caiu no chão, tremendo de dor, enquanto o velho continuava a golpeá-lo, espalhando ainda mais sangue pela terra. Quando terminou, lançou a ferramenta afiada para longe e ordenou que os outros guardas limpassem a bagunça. Eles o lembrou que não precisaria de uma ferramenta que responda a perguntas que não foram feitas. Enfatizou que as ferramentas são as coisas mais importantes para eles, e o chefe dos guardas inclinou a cabeça e respondeu que compreendia. O avô de Kisaragi comentou que custou 10 bilhões criar aquela criança, comparando o processo ao desenvolvimento de um novo vaso. Ele até submeteu uma cirurgia de aprimoramento genético, por isso não acreditava que um simples pirata pudesse machucá-lo, e isso fez perguntar quem teria a audácia de colocar as mãos na querida família Eugene.
o sobrenome de Kizagari. Ele perguntou ao mordomo se o nome do capitão era Jung Samuel. Sabia que a família de Samuel era de Titã e que a família Acheron tinha interesse nele. No entanto, não podia ser a família Acheron, já que o chefe daquela família era um covarde e não teria coragem de desafiar os Eldin. Ele pediu a opinião do mordomo, que sugeriu que o responsável poderia ser a TNC. O avô de Kizagari também pensava o mesmo. A TNC e a família Acheron pareciam estar disputando os direitos sobre Júpiter, mas na verdade eram aliados. Os créditos da família Acheron vinham da TNC. O avô de Kizagari apostou que aquele desgraçado estava planejando atacar o conselho de diretores. O mordomo contou que Chamberlain, o chefe da TNC, estava de olho no cargo de CEO. O avô de Kizagari concordou, rindo alto e dizendo que o rapaz tinha medo dele. Porém, a expressão logo ficou séria e ele decidiu agir primeiro, pois já havia uma justificativa. Ordenou ao mordomo que avisasse todos da família e em seguida que contatasse seu agente infiltrado próximo a C-08 para lidar com o problema. O mordomo acatou a ordem, mas no fundo sabia que isso resultaria em um banho de sangue. O avô de Kizagari instruiu que trouxesse Jung Samuel e qualquer um relacionado a ele. Quero todos eles, disse com uma expressão sinistra. Quem destrói o que é meu merece morrer. De volta à nave espacial, a porta se abriu e a fumaça se espalhou. Samuel tremia de raiva e gritou, perguntando o que havia acontecido. Os corpos estavam carbonizados pelos produtos químicos. Os guardas relataram ao capitão que havia fumaça saindo da sala e quando entraram para verificar, encontraram um incêndio. Eles explicaram que queriam ver o que estava acontecendo, mas de acordo com as políticas, apenas os médicos poderiam entrar. Outros médicos começaram a limpar os cadáveres. O capitão expressou sua perplexidade, sem entender como o fogo começou em uma sala cheia de corpos. Sr. Wei examinou um dos corpos e viu um anel no dedo, o que o fez questionar se aquele corpo pertencia a um trabalhador noturno. Então, ele teve uma realização. Perguntou se havia mais corpos além daquele. O pesquisador respondeu que eram os únicos, e Sr. Wei sentiu-se arrasado ao murmurar que aquilo era impossível. O capitão perguntou qual era o problema, e Sr. Wei pediu para reunir todos os líderes, pois estavam em grandes apuros. Na reunião, todos ficaram surpresos ao descobrir que os corpos do chefe de pesquisa e do guarda haviam desaparecido. O capitão estava furioso, já que ninguém sabia como aquilo havia ocorrido. Não é como se os mortos pudessem andar, ele resmungou. Ele questionou o Sr. Wei se ele tinha certeza, e este respondeu que revisou várias vezes, mas não conseguiu localizar os corpos. Wei acrescentou que os produtos químicos no necrotério poderiam ter causado o incêndio, mas não tão grande. Foi então perceberam que alguém provavelmente ateou fogo de propósito, e ficaram imaginando quem faria isso. O homem sugeriu que poderia haver um alienígena desconhecido a bordo. O outro homem gritou com ele, e o primeiro explicou que era apenas uma suposição, sem razão para o líder de suprimento se exaltar. Sr. Wei enfatizou que o maior problema era que o corpo do chefe de pesquisa havia desaparecido. E o ponto crítico era que já haviam prometido se encontrar com os piratas do C-08. O capitão ordenou que encontrassem o corpo, custe o que custar. Ele sugeriu que começassem a investigar um suspeito. O capitão praguejou e fez que todos se encolhessem de medo. Gritou que se estavam minimamente preocupados com a vingança da nobre capital, deveriam cooperar ao máximo. Após isso, o silêncio tomou conta da sala. O capitão perguntou ao líder de gerenciamento de crises se ele já havia entrado em contato com os piratas. O homem respondeu que sim. Assim que a reunião terminou, o capitão instruiu ao líder a não mencionar o que aconteceu e apenas dizer que entregarão o corpo como planejado. O líder de crises perguntou se isso era correto e o capitão explicou que seria um grande problema se eles encontrassem o corpo e não soubessem o que fazer com ele. Eles pensaram que desde que encontrasse antes da reunião com os piratas, ficaria tudo bem. O capitão apertou o ombro do chefe de segurança e perguntou se ele entendia, dizendo que ele precisava descobrir quem era o responsável. O chefe de segurança respondeu que já estava fazendo o melhor possível, mas o capitão rebateu, dizendo que não era o suficiente. Ele deu ao chefe de segurança total autoridade para investigar cada membro da tripulação e encontrar o culpado. O chefe garantiu que o encontraria. Enquanto isso, o metamorfo espionava-os pela ventilação acima de suas cabeças. Ele estava satisfeito que tudo havia dado certo. Usou fogo para ocultar sua identidade e confundir o inimigo. Misturou os produtos químicos no necrotério para causar o incêndio. Ninguém imaginaria que aquilo havia sido obra de uma criatura alienígena. Após combinar os reagentes para criar uma substância tóxica, ele acrescentou algumas gotas de sangue ácido. Felizmente, o plano funcionou e os corpos foram queimados, mas ele não esperava que começassem a falar sobre a possibilidade de uma espécie alienígena.
Além disso, eles iriam encontrar com criminosos espaciais, e ele comentou consigo mesmo que o capitão devia estar fora de si para fazer tal coisa. Ele fez uma anotação mental para investigar o líder da equipe de crises, que sugeriu essa ideia, suspeitando que o homem pudesse estar trabalhando com os piratas. Os piratas eram uma tripulação de várias espécies, o que permitiu ao metamorfo adquirir uma grande variedade de genes, mas o ataque diminuiria a quantidade de essência que ele poderia coletar da nave de pesquisa. Ele decidiu que tomaria uma decisão assim que visse os piratas. Então, ele avistou alguém. Era o líder de gestão de suprimentos, o mesmo que negou a presença de alienígenas. O homem parecia nervoso, olhando ao redor com cautela. Ele escaneou a palma da mão na porta e entrou no depósito de carga. O metamorfo sabia que o homem não precisava se esgueirar, já que era responsável por aquele setor, o que fez questionar o motivo de tanta preocupação. O comportamento suspeito do homem intrigou o metamorfo. Os rastros dos homens terminavam em frente a um container com um nível de segurança mais alto que os outros. Suas paredes eram tão espessas que nem mesmo os sentidos aguçados do metamorfo podiam atravessá-las. E isso despertou ainda mais sua curiosidade, pois parecia que algo importante estava guardado ali. Antes, o alvo do metamorfo era o líder da equipe médica, mas ele havia mudado de ideia. Agora, seu novo alvo era o líder de gestão de suprimentos. O homem bateu uma caneca na mesa, exclamando que aquilo era bom. Seu subordinado sugeriu que ele parasse de beber, mas em sua mente ele apenas lamentava o quão difícil sua vida havia sido ultimamente. Ele se arrependeu de ter ouvido o comerciante do mercado negro, que o fisgou com a promessa de que o item vinha de restos antigos e seria extremamente valioso. Ele conseguiu marcar uma data de troca e contrabandear o item para dentro da nave, mas um dos ovos eclodiu no dia em que estava bêbado. Agora ele se arrepende de não ter fechado a porta do container adequadamente. Ele não podia contar a ninguém, pois sabia que o capitão o mataria se descobrisse. Gritando que o problema era a bebida, o homem implorou para o barman por mais um copo, e o barman cedeu, mesmo contrariado. Já cambaleando de tão bêbado, ele murmurou novamente que a bebida era seu problema, e de repente ele percebeu que algo fez estremecer. Virou-se rapidamente e perguntou: "Quem está aí?" O corredor estava vazio. Nervoso, ele ficou irritado e ouviu vários sons de cliques. Olhou para trás e viu uma criatura fugindo. Apavorado, ele correu pela sua vida, xingando e chorando enquanto corria o mais rápido que podia. Digitou o código na porta rapidamente e, ao se abrir, tropeçou para dentro, caindo no chão. Ele pretendia fazer uma ligação, mas ficou pálido ao ouvir os bips atrás de si. O medo o impediu de olhar para trás, e a porta se abriu, e o monstro alienígena entrou lentamente. O homem tremia ao vê-lo se aproximando cada vez mais. O metamorfo estava grato pela refeição e abriu a boca. Em seguida, um som alto de mastigação. Eliminar o líder dos suprimentos foi fácil, já que o homem tinha um padrão de vida simples. Passava a maior parte do tempo no bar e parecia ser bem pago demais para o que fazia. O metamorfo pensou que o capitão deveria agradecê-lo por ter se livrado de alguém que desperdiçava tempo e dinheiro. Ele revirou o quarto sujo e reclamou que o lugar era imundo, como se o homem nunca tivesse limpado. Procurando o cartão de identificação, ele encontrou o pôster de uma mulher de biquíni. A mulher era atraente, mas o metamorfo não sentiu nada, talvez por sua forma alienígena. Então, encontrou uma pasta, e dentro dela caiu um cartão de identificação. Satisfeito, ele agora tinha em mãos o cartão que precisava. Antes de partir, decidiu limpar a área e devorou o corpo do homem, reclamando que não tinha um sabor agradável, provavelmente por estar encharcado de álcool. Alguns momentos depois, o metamorfo se aproximou do container, inseriu o cartão e escaneou a mão. A porta se abriu lentamente, revelando cápsulas contendo criaturas dentro, mas o ambiente estava gelado, como um freezer. Ao que parecia, o homem era um contrabandista. O metamorfo então notou algo. Havia vários ovos de metamorfo. Ele se perguntou se eram reais. Um dos ovos estava vazio, e ele deduziu que provavelmente foi o ovo de qual ele mesmo saiu. O metamorfo percebeu que o homem estava tentando contrabandeá-lo. Seu ponto de partida, no entanto, não era uma nave espacial como aquela, mas um local arqueológico desconhecido. O metamorfo não tinha ideia do que havia acontecido, mas parecia que o dono original do corpo conseguiu escapar do container após eclodir, morrendo algum tempo depois de desnutrição. Foi então que sua própria consciência entrou no corpo. Agora, ele entendia por que achava baratas tão deliciosas. Seu corpo agia instintivamente para sobreviver, o que lhe trouxe sentimentos mistos. Ele se curvou diante do ovo eclodido
falecido e orou pelo falecido dono do corpo. Depois de prestar seus respeitos, sentiu-se pronto para agir como um verdadeiro metamorfo. Pegou os ovos e começou a devorá-los. Comeu todos, mas infelizmente não houve nenhuma mensagem. Isso não incomodou, pois havia muitas outras criaturas para consumir. Sons altos de mastigação ecoavam pela sala. Ele abriu uma tela e ficou empolgado ao perceber que só faltavam mais 2 atributos para completar seu fortalecimento físico. Admitiu para si mesmo que ficou decepcionado ao devorar Kazaragi, pois em vez de ganhar poderes psíquicos, recebeu um órgão com habilidades supérfluas. No entanto, o líder de suprimentos lhe proporcionou um presente especial, uma característica poderosa. Ele sabia que só conseguiria aquela habilidade muito mais tarde, uma característica que poderia eliminar tripulantes de forma eficaz. Com esta habilidade, poderia ser mais ousado nos seus planos. Não demoraria muito até a nave encontrar os cães espaciais. Ele não tinha noção de quão perigoso eram aqueles indivíduos, por isso, precisava se fortalecer o máximo possível. Estava empolgado em coletar essências genéticas, especialmente porque essas criaturas não seriam ouvidas. Não importava o quanto alguém gritasse. Os lamentos patéticos da nave de pesquisa e de sua tripulação seriam enterrados no abismo negro. Enquanto isso, na pista de pouso da nave de pesquisa da Megacorp, um mecânico convidou Scott para comer. Scott respondeu que já estava indo. O homem perguntou quanto tempo mais Scott teria que trabalhar, e ele disse que poderia ficar até mais tarde. Eles ficaram putos só de pensar nisso, e conversaram sobre a recente ordem de manutenção. Foram instruídos a revisar todo o sistema, mesmo sem haver motivo para tanto. O mecânico não gostava de falar sobre o trabalho durante o jantar, mas Scott insistiu para que pensassem a respeito, já que a ordem parecia estranha. Scott compartilhou que ouviu rumores de que estava se preparando para capturar o Gremlin metálico. Fincher respondeu que se algum dia se deparassem com um, não teriam chance. Scott rebateu, afirmando que o Gremlin metálico já estava a bordo. Fincher ficou surpreso ao ouvir isso, e Scott perguntou se ele havia notado o cheiro estranho no ar ultimamente. Este era o odor de um Gremlin metálico. Scott ainda acrescentou que alguém da cozinha comentou que as pessoas estavam desaparecendo, uma a uma, nos últimos tempos. Fincher pensou que aquilo era pura besteira. Um homem de óculos se juntou à conversa, revelando que ouviu falar que o líder da gestão de suprimentos estava desaparecido, e por isso o gerente de carga havia sido promovido temporariamente. Scott reforçou para Fincher que estava certo, e Fincher ponderou que mesmo que se fosse verdade, as pessoas estavam sumindo. Isso era estranho, e perguntou por que os superiores não fizeram nada a respeito. O homem de óculos sugeriu que os superiores estavam encobrindo a situação, para não causar pânico, e Scott mencionou que era por causa do Gremlin metálico. Fincher não perguntou qual seria a relação disso com a manutenção da nave. Eles não tinham ideia, já que os rumores só mencionavam os desaparecimentos, e Scott especulou se as pessoas estavam sendo punidas, o que deixou Fincher de mau humor. Ele disse que todos eram uns idiotas. Já era noite, mas uma nave permanecia iluminada. Alguém perguntou a Scott se ele queria comer algo. Ele respondeu que gostaria de um licor composto, se houvesse. Scott reclamou que talvez não conseguisse terminar todo o trabalho naquela noite, e continuou com a manutenção, até que Cameron o chamou. Ele respondeu que estava ocupado, mas Cameron insistiu, dizendo que seria rápido. Cameron chamou novamente, o que irritou Scott. Ele planejava dar um tapa em Cameron, se não valesse a pena. Quando saiu debaixo da nave, ficou confuso, se perguntando onde Cameron estava. A voz de Cameron vinha da sala de manutenção. Cameron disse para ele entrar. Scott perguntou o que ele estava fazendo no escuro. Cameron respondeu que estava procurando algo e pediu ajuda de Scott. Suspirando, Scott entrou com uma lanterna, mas sentiu um cheiro metálico. Ele se perguntava onde Cameron estava. O homem respondeu que ele estava ali. Scott escorregou em um halter, caindo de cara no chão e batendo a cabeça. Ele percebeu que algo estava errado, pois mal conseguia enxergar no escuro, mesmo com a lanterna. Isso o fez pensar no que Cameron estaria fazendo no escuro e fez lembrar dos rumores sobre o Gremlin metálico e os desaparecimentos. Scott ouviu passos atrás de si e chamou por Cameron. Algo se aproximava lentamente, mas ele continuava chamando pelo amigo. De repente, o metamorfo o agarrou. A criatura apareceu diante dele e disse: "Bem-vindo, Scott." Soltou um grito alto, seguido por sons de mastigação. A habilidade de imitação do metamorfo era extremamente útil. Fincher chamou por Scott para avisar que trouxe licor composto, mas ficou confuso ao ver que Scott não estava ali. Ele sabia que Scott nunca abandonava o seu posto até terminar o seu trabalho. Então, ouviu Scott dizer que estava na sala de manutenção. Fincher foi até a sala e perguntou o que ele estava fazendo ali. Scott respondeu que estava procurando algo, e Fincher se perguntou o que estava fazendo no escuro, e ele o chamou para ajudar a mover algo. Fincher entrou e estava prestes a dizer algo quando notou a lanterna no chão. Ao pegá-la,
Gotas de sangue caíram do teto. Ele ficou assustado ao ver que era sangue em sua mão. Então, ele olhou para cima e viu o rosto de Scott morto e aterrorizante. O metamorfo estava pendurado, segurando a cabeça de Scott, enquanto imitava sua voz de forma assustadora. Fincher gritou desesperadamente antes de encontrar o mesmo destino de Scott. Enquanto mastigava sua refeição, o metamorfo refletia sobre sua habilidade de atrair os outros. Sua capacidade de imitação tornava as coisas muito fáceis. Entre as criaturas que o líder de gestão de suprimentos tentava contrabandear, havia uma larva chamada Verme Vermelho. O Verme Vermelho era uma criatura gigantesca que vivia apenas em planetas desérticos. Tinha a habilidade de imitar as vozes dos outros seres vivos, evoluindo dessa maneira para caçar com eficiência em ambientes hostis. O metamorfo estava satisfeito por ter adquirido a essência genética do Verme Vermelho, embora lamentasse que a habilidade não fosse tão eficaz quanto a original. Ele só conseguiu imitar a voz da última criatura que havia consumido, mas ainda assim era uma habilidade bastante útil. Ele planejava devorar alguém na cozinha no dia seguinte. Já sabia o nome da vítima, Pierre. Embora Pierre não fosse muito próximo de Fincher, isso não importava. O metamorfo decidiu que Pierre seria o jantar do dia seguinte. Ele pensou na Amoeba, aquele pet bizarro que derretia os seres humanos até os ossos. E agora vamos chamá-lo carinhosamente de Blob. E se perguntou como ele estava. Infelizmente, não conseguia fazer contato com ele. Ele não sabia, mas Blob estava sempre por perto. Ele resolveu fazer uma visita antes de voltar para o seu ninho. De repente, ouviu Blob dizer olá. Ele não sabia que o órgão de superpoder tinha tal função. Não esperava que fosse capaz de se comunicar com um ser vivo que falava através de ondas. Decidiu responder ao cumprimento. Blob disse que estava com fome e pediu comida. O metamorfo notou que o vocabulário de Blob havia aumentado desde a última vez e começou a se perguntar se havia algo sobre o Sonum, que ele ainda não conhecia. O metamorfo se desculpou, explicando que seria difícil conseguir comida para ele. Mas Blob perguntou o que significava difícil. O metamorfo respondeu que significava que não poderia lhe dar comida. Blob então emitiu sons tristes. O metamorfo entendia que era decepcionante, mas era arriscado demais fazer isso, desde que o líder de pesquisa desaparecera. A segurança havia sido reforçada ao máximo, e a saída de ar acima da instalação fora comprometida, o que impediu o metamorfo de fornecer barras de calorias para Blob. A única coisa que ele poderia fazer era conversar com eles. Ele disse que iria embora, e Blob respondeu adeus. O metamorfo desejou-lhe boa sorte. Enquanto refletia, o metamorfo percebeu que poderia ajudar Blob quando evoluísse para a fase juvenil. No entanto, o problema era que as condições para isso eram difíceis de cumprir. Para evoluir, era necessário matar 10 membros de 2 espécies inteligentes diferentes e absorver sua essência genética. No entanto, só havia humanos naquela nave, o que tornava impossível de evoluir. Havia piratas também, mas eles não sabiam o que aconteceria com eles. O metamorfo usou seu sentido avançado e ouviu o líder de gerenciamento de crise conversando com alguém, pedindo que a pessoa relatasse de volta ao mar. O metamorfo ficou confuso sobre o que ele estava falando. O líder de gerenciamento de crises disse que tudo estava correndo conforme o planejado, mas o homem se encolheu ao descobrir que uma ordem havia vindo da família, provavelmente a família Eugene. Ele chamou as pessoas na linha de senhor e relatou que Kizagari havia sido exterminado e que a nave chegaria ao C-08 como planejado, e que todas as ordens do capitão Jung estavam registradas. O líder de crise continuou dizendo que tudo isso era pelo bem da família, mas logo se corrigiu, afirmando que era para seguir as ordens de Jung. O homem estava disposto a correr o risco. O metamorfo se lembrou de que esse foi o homem de que convenceu o capitão a seguir suas ordens, mas agora parecia que o líder de gerenciamento de crises estava planejando algo ainda maior. O metamorfo decidiu manter os olhos nele para ver se isso o beneficiaria ou não. O capitão estava furioso. Ele perguntou ao chefe de segurança o que estava fazendo e o chefe de segurança pediu desculpas, mas o capitão não aceitou, pois estavam preocupados que eles fariam contato com os piratas em 2 dias e ainda não tinha resolvido o problema. O chefe de segurança explicou que havia aumentado o número de câmeras e guardas, mas sem sucesso. O capitão chamou a equipe de navegação e perguntou quantas pessoas estavam desaparecidas a bordo. O homem respondeu que havia 8 e o capitão perguntou por que ele ainda não havia capturado o culpado, já que mais 7 pessoas haviam desaparecido desde a primeira noite. Ele questionou se a equipe fazia parte do problema e eles negaram. O metamorfo riu silenciosamente enquanto os espionava. O culpado que procuravam estava bem debaixo dos seus narizes. Um dos homens afirmou que a equipe de segurança estava
dizendo a verdade. Era o líder de gerenciamento de crises. O capitão perguntou o que ele queria fazer. E o líder explicou que verificou tudo e que a equipe de segurança tinha feito o possível. O que irritou o capitão ainda mais, pois parecia que ele estava defendendo a equipe, mesmo sem pegarem o culpado. O líder de crises então levantou a voz, fazendo o capitão hesitar, e disse que o culpado, se fosse humano, não conseguiria se esconder tão bem. Ele compartilhou o rumor sobre um gremlin metálico vivendo na nave e sugeriu que poderia haver uma criatura desconhecida atacando-os. O metamorfo começou a suar enquanto observava a situação mudar rapidamente. Um homem interrompeu o líder, dizendo que a inteligência artificial da nave foi usada em combate anteriormente. Então, se houvesse uma criatura solta, a inteligência artificial já teria detectado. O líder de crises reconheceu a capacidade da IA, mas revelou que o container que pertence ao líder da equipe de suprimentos estava com os congeladores vazios. Ele perguntou para onde haviam ido aquelas criaturas. O cenário que o metamorfo mais temia estava finalmente se desenrolando. O capitão fez uma pergunta: se a criatura estivesse mesmo a bordo, onde estaria se escondendo e por que ainda não foi vista. O líder de crise revelou que havia um lugar que não tinham verificado. Ele apontou para os dutos de ventilação e explicou que as passagens de ar percorriam toda a nave. Supôs que a criatura deve ter cerca de 1 metro para se movimentar por ali. Alguém argumentou que a criatura de 1 metro seria muito pequena para matar humanos. Outra pessoa mencionou que o grêmio metálico tem apenas 80 centímetros, mas pode destruir uma nave inteira. O metamorfo anotou mentalmente o nome do homem, Arnold, e se arrependeu de não tê-lo eliminado antes, mesmo sabendo dos riscos. Eles perceberam que se o líder de crises dizia fosse verdade, estavam em sérios apuros, especialmente se a criatura tivesse comido o corpo do chefe de pesquisa. Alguém sugeriu capturar a criatura viva e entregá-la à nobre capital, e outro apoiou a ideia, dizendo que seria uma excelente oportunidade. Eles superariam isso quando soubesse que uma criatura havia capturado Kisagari. E outra pessoa sugeriu o que fazer com os piratas. O homem respondeu que teriam que enfrentá-los se não houvesse mais nada do corpo. Ele acrescentou que para vencer uma guerra é preciso governar por dentro. Então, primeiro precisariam lidar com o monstro se quisessem garantir a segurança das pessoas. O capitão perguntou ao líder de gestão de crises quantos soldados seriam necessários. O homem disse que escolheria 6 pessoas, da unidade 8, e eles vasculhariam as passagens de ventilação. O capitão deu sua permissão, e ao ouvir isso, o metamorfo fugiu apressado, levemente em pânico. Ele resistiu o máximo que pôde, e sabia que esse dia eventualmente chegaria. Arnold, o líder de gestão de crises, definitivamente instalaria o sistema de segurança nas ventilações, o que significava que o metamorfo não poderia mais usá-las. Ele não tinha para onde ir. Se deixasse seu ninho, os corredores estavam cobertos por câmeras de segurança, e as passagens de ventilação estavam fora de questão. Era hora de tomar uma decisão importante. Ele ponderou se deveria fugir ou ficar e lutar. Pensou profundamente e recordou que Arnold dissera mais cedo que o culpado não era humano e que poderia estar se escondendo nas passagens de ventilação da nave inteira, e que eles deveriam capturar a criatura viva para entregá-la à nobre capital. Todas essas lembranças deixaram o metamorfo furioso, e ele se sentiu insultado, como se ele fosse algum tipo de fera comum de um planeta qualquer. Mesmo que seus membros fossem arrancados, ele ainda poderia morder os humanos com suas presas afiadas. Ele tomou sua decisão, iria lutar. Jurou mostrar a eles que tentar capturar um metamorfo numa nave com poucos soldados era a coisa mais insensata que poderiam fazer. Prometeu mostrar tudo o que tinha e fazê-los experimentar o inferno no espaço. Vocês gostaram do vídeo? Então, deixe seu comentário. Estaremos sempre de olho. Não pense que pode escapar.